Miserável. Foi essa a palavra que meu filho usou para me afastar do próprio casamento. Me olhou com desprezo, na frente da noiva e dos sogros, e disse: "Some daqui, você não vai estragar o dia mais importante da minha vida." Eu só tinha perguntado se ele queria que eu fosse com terno ou de paletó. Em vez de convite, ganhei humilhação. Henrique Duarte. Esse é o meu nome. 72 anos. Aposentado da Receita Federal. Viúvo. Vivi uma vida digna, simples, sem nunca dever nada a ninguém. Nunca fui pobre. Mas nunca fui de ostentar também. Sempre preferi economizar, viver com discrição, cuidar das minhas contas e manter distância de vaidade. Talvez por isso o Marcelo, meu único filho, tenha crescido com vergonha de mim. Ele queria um pai de novela. E eu era só um homem comum. Um homem que lutou a vida toda para dar a ele uma educação que nem eu tive. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo para ajudar esse canal se inscrevendo nele e também comentar a cidade que você está nos ouvindo. Todos os dias tem uma história nova. Naquela semana tudo começou a desmoronar dentro de mim. E eu nem chorei, nem briguei. Só senti um silêncio por dentro. Como se algo tivesse morrido ali mesmo, na porta daquele buffet onde ele ensaiava o casamento. Ele me viu chegando de camisa social e sapato lustrado, com os cabelos penteados para o lado, e achou que aquilo bastava para me expulsar. Como se minha presença fosse um incômodo, um erro. Só não sabia que o destino me reservaria uma resposta. Daquelas que a gente não precisa gritar. Só falar com calma, olhando nos olhos e dizendo: "O miserável venceu." Eu me lembro como se fosse ontem. Eu cheguei no ensaio do casamento com as melhores intenções. Levei até uma gravata azul marinho que eu usava em solenidades da Receita. Marcelo sempre foi frio comigo, mas naquele dia parecia especialmente cruel. Ele nem quis ouvir. Só me mediu de cima a baixo e disse, com a maior naturalidade do mundo, que aquele casamento era para outro tipo de gente. Que minha aparência não combinava com a festa, com os convidados, com a imagem que ele queria passar. A noiva, ao lado, sorriu de canto de boca. O sogro, que é dono de construtora, virou o rosto. Eu fiquei ali, parado, sem chão, com a gravata na mão, e o coração em pedaços. A verdade é que o Marcelo nunca suportou a ideia de ter um pai simples. Ele queria um executivo de gravata, um empresário de renome. Cresceu rodeado pelos filhos de gente rica e aos poucos foi criando essa ilusão de que eu era um peso, um entrave. Quando ele entrou na faculdade particular, eu me matei de trabalhar para pagar. E nunca deixei ele saber dos cortes que tive que fazer para isso. Vendi meu carro. Pegava 2 ônibus para ir ao mercado. Nunca pedi nada em troca. Só queria o mínimo de gratidão. Mas ao longo dos anos fui percebendo que ele nunca me enxergou como um homem de valor. Só como um velho empoeirado do passado. Depois daquele dia no ensaio, voltei para casa em silêncio. Sentei na poltrona da sala e fiquei olhando para o nada por horas. Nem liguei a TV, nem fui dormir. Só sentei ali e fiquei lembrando de tudo o que eu já tinha feito por ele. Lembrei do dia que ele caiu de bicicleta e eu corri com ele no colo até o hospital. Lembrei de quando ele perdeu o emprego e eu banquei o aluguel dele por 6 meses. Lembrei das vezes em que ele me pedia conselhos, mesmo fingindo que sabia de tudo. E agora, ele tinha me chamado de miserável, como se eu não fosse nada, como se eu nunca tivesse sido pai. No dia seguinte, uma vizinha me chamou para tomar um café. Ela sabia que eu jogava na loteria toda semana. Era um hábito antigo. Nada demais, só um joguinho de esperança, mais pela diversão do que por qualquer outra coisa. Quando abri o bilhete com ela ali na cozinha, eu fiquei em silêncio. Olhei os números, 1, 2, 3 vezes, e ali estava, 30 milhões de reais. 30 milhões. Eu não gritei, não pulei, não corri, só respirei fundo. E pensei, tá aí, Marcelo, o miserável agora tem 30 milhões. Foi nesse exato momento que eu soube o que fazer. Eu não ia sumir. Ainda não. Antes eu precisava olhar meu filho nos olhos. Só uma última vez. E foi exatamente o que eu fiz.
Na manhã seguinte, eu vesti a mesma camisa que ele achou simples demais para o casamento. A mesma calça social que já tinha seus anos, mas que sempre me serviu bem. Calcei meu sapato engraxado com cuidado, penteei o cabelo para o lado como fazia nos tempos de farda e respirei fundo. Peguei o carro, meu velho sedã que ele tanto zombava, e fui até o local do ensaio final da cerimônia. Não avisei ninguém. Não mandei mensagem. Só fui. Porque quando a vida te dá uma resposta dessas, você não precisa de plateia. Basta estar presente e deixar a verdade fazer o serviço. Ele estava lá, no meio da equipe de decoração, dando ordens, nervoso com o atraso da banda, reclamando das flores. Um figurante principal no próprio teatro de aparências. Quando me viu chegando, congelou. A noiva segurou o braço dele, perguntando o que eu estava fazendo ali. O sogro, mais arrogante que nunca, virou o rosto. E eu continuei andando. Devagar, sem pressa. Até parar bem na frente dele. Havia um silêncio ao redor. Gente observando. Mas ninguém entendia o que estava prestes a acontecer. Vim aqui só para te dar uma notícia, Marcelo. Falei com voz firme, sem levantar o tom. Sabe o miserável que você mandou sumir? Pois é, ganhou 30 milhões ontem. 30 milhões de reais. Ele ficou branco. Tentou sorrir de nervoso. Olhou para os lados como se fosse uma piada. Mas eu não estava sorrindo. E aí continuei. Não vim te oferecer nada. Nem parabéns. Nem convite para nada. Só vim dizer que o miserável venceu. E que agora ele é livre. Dei as costas. E fui embora, sem esperar resposta, porque eu não precisava. A resposta já estava dada. Em cada passo que eu dava de volta para o carro, eu sentia um peso saindo das costas, como se cada humilhação tivesse ficado ali, naquele gramado falso, entre os arranjos de flores brancas e as cadeiras de plástico dourado. Voltei para casa com uma certeza no peito. Eu não devia mais nada a ninguém. Naquela tarde, comecei os trâmites. Liguei para o meu advogado de confiança. Um amigo antigo dos tempos de auditoria, que hoje trabalha com patrimônio internacional. Contei o que tinha acontecido, pedi descrição e comecei a planejar o que viria a seguir. Eu não queria apenas sair do país. Eu queria recomeçar em paz, longe de qualquer laço que me mantivesse preso àquela história de desprezo. Nos dias que seguiram, comprei passagens, vendi o carro, fechei contas, tranquei o apartamento alugado onde morava há anos e deixei tudo limpo. Até as cartas de correspondência encaminhei para a casa de uma amiga para que ninguém soubesse meu novo paradeiro. Com o dinheiro na conta, muito bem protegido e distribuído em aplicações inteligentes, comecei a pesquisar vilarejos na Europa. E foi assim que encontrei uma pequena cidade suíça, cercada de montanhas, com vista para o lago, silenciosa, limpa, onde a solidão não machucava. Ela curava. Antes de ir embora de vez, escrevi apenas uma carta. 2 linhas, dobradas num envelope sem remetente. Deixei na caixa de correio da casa do Marcelo, na madrugada do dia anterior ao casamento. Escrevi: o miserável venceu e foi viver. Agora, some você da minha vida. No aeroporto, ninguém me reconheceu. Camisa bege, casaco discreto, mala de mão. Um senhor qualquer entre tantos. Mas ali dentro, um homem finalmente em paz. O que eu não sabia é que aquela história ainda estava longe de terminar. A Suíça me recebeu com o tipo de silêncio que não dói. Aquele silêncio que acolhe, que cura, que sussurra no ouvido da gente que o mundo não acabou. Era começo de outono, e eu lembro bem da primeira manhã ali. As folhas caídas no chão como se o tempo tivesse pintado cada uma à mão, os pinheiros balançando com o vento gelado e um cheiro constante de madeira, de pão fresco e de terra molhada. O céu era de um cinza bonito, nada triste. Era como se ele dissesse: descansa, Henrique, agora você pode. E eu descansei. Pela primeira vez em anos, eu senti que meu corpo e minha alma estavam no mesmo lugar. Cheguei com uma mala só. Uma. Sem roupas de luxo, sem joias, sem lembranças do Brasil. Eu só trouxe o essencial e uma pasta com documentos. Porque mesmo ferido, meu lado organizado continuava vivo. Meu dinheiro estava muito bem guardado, dividido entre investimentos seguros
e fundos internacionais, todos orientados por um amigo dos tempos de Receita que agora fazia fortuna assessorando gente como eu, discretos, solitários e cansados de ser ignorados. A casa que aluguei era pequena, de madeira escura, com janelas amplas e uma varanda com vista para as montanhas. Parecia coisa de filme. Era aconchegante, com cheiro de história, e cada detalhe ali parecia ter sido escolhido para me fazer lembrar que o mundo ainda tinha espaço para mim. Depois de alguns dias, sem pressa, comecei a procurar algo maior. Eu não precisava de luxo, mas pela primeira vez queria espaço. Queria caminhar dentro da minha própria casa sem me esbarrar nos fantasmas que vieram comigo. Foi assim que encontrei uma mansão antiga na beira do Lago Le Mans, isolada, com lareira, biblioteca, jardim e uma longa escadaria de pedra. Comprei à vista, sem alarde. Quando assinei os papéis e as chaves pousaram na minha mão, senti um nó na garganta. Aquela casa era minha, e ninguém poderia me expulsar. Nos primeiros dias, dormi como não dormia há décadas. O colchão macio parecia me abraçar, e o silêncio me embalava como um velho amigo. Nada de barulho de carros, de gente gritando, de lembranças batendo na porta. Só o vento, os sinos das igrejas ao longe e o som das folhas dançando do lado de fora. O café da manhã era meu momento preferido. Pão quente, queijo suíço, chá escuro e o jornal local que eu lia devagar, ainda tropeçando nas palavras em francês, mas gostando da sensação de reaprender. Comecei a escrever. Muito. Em cadernos antigos que trouxe escondidos na mala, comecei a registrar memórias, pensamentos soltos, reflexões. Às vezes escrevia para mim mesmo. Outras vezes, escrevia como se estivesse falando com a minha esposa falecida. Era meu jeito de organizar o caos, de dar nome às dores. Cada página preenchida era uma parte da alma que se libertava. Não escrevia com pressa, nem com objetivo. Só deixava sair. Andar pela vila era um prazer novo. As pessoas não sabiam quem eu era. Eu era só o estrangeiro de cabelo branco que comprava maçãs na feira e gostava de olhar vitrine de padaria. Conheci a senhora que cuidava das flores da praça. Seu nome era Bernadette, e ela falava devagar comigo, com carinho. Havia também Paul, um rapaz que vendia queijos frescos e sempre sorria mesmo nos dias frios. E o padeiro René, que às vezes me oferecia um pãozinho de graça dizendo: "Esse é do dia, Monsieur Duarte." Nenhum deles me perguntava de onde eu vinha. E isso era um alívio. Ninguém queria saber da minha dor. E era disso que eu precisava. Paz sem perguntas. Mas à noite, o passado ainda se sentava ao meu lado. Eu tinha sonhos, alguns bons, outros nem tanto. Sonhava com a infância do Marcelo, ele pequeno, subindo no meu colo, comendo maçã fatiada na frente da televisão. Depois, acordava com o Marcelo adulto me chamando de miserável, mandando eu sumir. Era um contraste que rasgava por dentro. Eu ia até a varanda, enrolava o cobertor nos ombros e ficava olhando o lago. As águas calmas me diziam que eu tinha feito a escolha certa. Eu não fugi. Eu me salvei. E isso, para mim, já era tudo. Depois de algumas semanas, resolvi organizar minha nova vida. Liguei para o escritório do meu advogado no Brasil, pedi para encerrar contas, vender o carro que deixei na garagem e transferir todos os bens móveis para uma holding que ele mesmo criou. Tudo sob outro nome. Até o CPF cancelamos de vários cadastros comerciais. Eu não queria mais rastros. Apenas deixei uma procuração para um cartório do interior do Rio e pedi a um ex-colega de Receita para cuidar do resto. Com o tempo, ninguém mais saberia onde eu estava. E essa era a ideia. Eu só deixei um rastro, um caderno. Escrevi tudo nele. Não como um testamento, mas como um livro de memórias. Contava desde meu primeiro emprego como professor substituto, passando pelo concurso público que mudou minha vida, até o nascimento do Marcelo e a morte da minha esposa. Escrevi tudo com calma, com verdade. Não omiti minhas falhas. Mas também não escondi a dor. A cada capítulo, eu dizia a mim mesmo: "Você existiu, Henrique. Você foi pai. Você foi homem. E agora, você é livre." Foi numa tarde fria, com o céu começando a se esconder atrás de nuvens baixas, que o interfone tocou. Estranhei. Quase ninguém vinha até ali.
Fui atender, e a voz disse: Entrega para Monsieur Duarte. Perguntei quem era. Só repetiu: Entrega, senhor. Desci devagar. E quando abri a porta, um jovem rapaz de cachecol vermelho me entregou um arranjo de flores. Rosas brancas, lavanda e folhas secas amarradas com um laço dourado. Era bonito, elegante. E havia um papel dobrado dentro de um envelope bege, sem nome de remetente. Fechei a porta, levei aquilo até a sala e sentei no sofá. O coração acelerado, as mãos firmes, mas inquietas. Abri o envelope. Era uma folha só, escrita à mão. Letras grandes, quase infantis. E só dizia: se ainda existe uma chance, me diga onde eu errei. Nenhuma assinatura, nenhum nome. Mas eu reconheci a caligrafia. Marcelo. Eu fiquei olhando aquela carta por longos minutos. Não havia assinatura, mas o peso das palavras caía como uma pedra no meio da sala. Se ainda existe uma chance, me diga onde eu errei. Não era uma pergunta. Era uma súplica disfarçada. A letra tremida, cheia de curvas mal desenhadas, era do Marcelo, sem dúvida. Reconheceria aquela caligrafia de adulto mimado em qualquer lugar. E foi aí que a sensação veio, não de vingança, nem de orgulho, mas de náusea. Uma coisa amarga subindo pela garganta, não por querer revidar, mas por perceber o quanto ele só olhava para o próprio umbigo até na hora de se desculpar. Me diga onde eu errei. Como se a culpa de tudo fosse uma equação mal resolvida entre nós dois. Como se eu tivesse alguma obrigação de ensinar um homem crescido que pai não é descartável, que respeito não se condiciona à conta bancária, que você não chama o próprio pai de miserável na semana do seu casamento só porque ele não usa relógio de grife. Fiquei ali, em silêncio, a carta sobre a mesa, a lareira acesa, a chuva começando a riscar as janelas da sala. E, por um instante, me vi falando com a minha mulher. Ela já se foi há tantos anos, mas naquele momento, parecia que ela estava ali, sentada na poltrona do lado, ouvindo meu desabafo. Você teria chorado, Marta? Eu disse em voz baixa. Você teria segurado minha mão, me olhado com aqueles olhos calmos e dito: Henrique, deixa passar, ele vai entender com o tempo. Mas o tempo passou, e ele não entendeu. Levantei da poltrona, caminhei até a biblioteca da casa. Sentei diante da escrivaninha com a carta ainda na mão. Quis escrever de volta. Pensei em rabiscar uma resposta, algo duro como: você errou no dia que me mandou embora. Ou talvez algo mais frio: agora não importa mais. Mas as palavras não vinham. Tudo parecia pequeno diante do que eu vivi. Porque o que doeu não foi só o que ele disse. Foi o que ele escolheu fazer com o silêncio que veio depois. Em nenhum momento ele ligou. Não perguntou se eu estava vivo, se precisava de algo, se ainda respirava. E agora, depois de saber que ganhei na loteria, me envia flores e uma pergunta egoísta? Naquela noite, deixei o envelope sobre a lareira e fui dormir. Mas o sono não veio. Fiquei olhando o teto, tentando lembrar quando foi que começamos a nos perder. Ele era um menino doce, tinha medo de trovão e corria para o meu colo. Desenhava casinhas e dizia que um dia construiria uma para mim. Me chamava de herói quando eu consertava qualquer coisa. E foi exatamente aí que doeu, porque aquilo existiu. Eu não inventei. Eu não fui um pai ausente. Eu estive presente. Eu dei tudo de mim. E mesmo assim, não foi suficiente. Na manhã seguinte, tomei café olhando o lago. Havia neblina cobrindo a água e o frio cortava os dedos, mas eu fiquei ali. Não queria pensar. Só queria sentir. Senti saudade. Não dele, mas de mim. Do homem que acreditava que ser pai era o bastante. Do homem que vibrava com cada conquista do filho, mesmo não sendo convidado para nenhuma celebração. Eu era aquele pai que esperava do lado de fora da formatura, que pagava a faculdade, mas assistia pela televisão, que dava carro usado enquanto o sogro dava viagens para a Europa. E mesmo assim, eu sorria, eu vibrava, porque meu amor nunca foi condicional. O dele sempre foi. Voltei para a sala, olhei a carta de novo, respirei fundo, pensei em rasgar, pensei em responder.
Pensei em devolver pelo correio com uma nota de 50 dentro, só para ser irônico, mas não fiz nada. Em vez disso, fui até o quarto. Abri a gaveta do criado mudo. Tirei o caderno onde vinha escrevendo tudo desde que cheguei. Li algumas páginas. Em uma delas havia um trecho que dizia: um dia ele vai olhar para trás e perceber que não perdeu um pai. Perdeu a chance de ter um homem digno do lado. Fechei o caderno. Peguei o envelope e joguei no fogo. Vi as chamas subirem devagar, comendo cada pedaço de papel bege, até que tudo virou cinza. E aí, fui até o piano da sala, sentei e deixei meus dedos correrem pelas teclas como se estivessem desabafando por mim. Toquei uma música que nem sei o nome, só fui deixando sair. Era meu jeito de enterrar aquela carta sem precisar dizer nada. Porque no fundo, ele não merecia resposta. Ele não queria saber onde errou. Ele queria se livrar da culpa. E isso eu não ia entregar de bandeja. Mas a vida tem um jeito curioso de cutucar a gente. Porque 2 dias depois, um carro preto estacionou na frente da casa. E dele desceu alguém que eu não esperava ver tão cedo. Não era meu filho. Era alguém que sabia demais sobre mim. Eu vi o carro preto estacionar pela janela da biblioteca. Era cedo, umas 8:30 da manhã. O céu ainda carregava a neblina da madrugada e o silêncio da rua só foi quebrado pelo som sutil da porta sendo fechada com cuidado. Um homem de paletó cinza escuro desceu com um envelope na mão e um olhar que não me era estranho. Ele caminhava devagar, como quem sabe que está pisando num território delicado. Não hesitei. Fui até a porta, abri com firmeza e fiquei parado ali, esperando que ele dissesse algo. Ele tirou o chapéu, inclinou a cabeça num gesto educado e disse: Monsieur Henrique Duarte. Assenti com um movimento sutil. O homem então se apresentou. Meu nome é Arthur. Sou advogado de um escritório que representa interesses da família de seu filho. Por dentro, algo em mim riu, mas por fora, permaneci impassível. Apontei com a cabeça para a sala e disse: Entre, mas espero que não tenha vindo com discurso de reconciliação, porque não há mais palco para isso aqui. Ele entrou com respeito, olhou ao redor com discreta curiosidade, mas sem invadir o espaço. Sentou-se na poltrona de couro diante da lareira, enquanto eu servi 2 cafés. Coloquei a xícara na mesa entre nós e esperei. Vou ser direto, ele começou. Seu filho Marcelo está em dificuldades, não financeiras, ainda não, mas emocionais, jurídicas e familiares. O casamento não durou nem 1 mês. Ele foi abandonado pela esposa após um escândalo envolvendo o sogro e algumas denúncias de desvio em licitações. Eu não disse nada. Apenas bebi um gole do café, mantendo o olhar fixo no dele. Recebi ordens apenas para entregar isso, disse Arthur, estendendo o envelope. Mas confesso que aceitei essa entrega porque eu também sou filho de alguém que me deu mais do que dinheiro. E entendo sua decisão de desaparecer. Peguei o envelope. Estava lacrado com meu nome completo escrito à mão. A letra era a mesma da primeira carta, mas mais firme. Ainda assim, deixei o envelope sobre a mesa, sem abrir. Diga ao Marcelo, respondi, que o homem que ele chamou de miserável não se alimenta de esmolas emocionais, e que o tempo não volta. A palavra dita não se apaga com flores nem com arrependimento. Mas agradeça por mim, por finalmente ter admitido a ruína. O advogado assentiu. Ficamos em silêncio por um tempo. Ele tomou um último gole de café, se levantou e disse: Se me permite um comentário, o senhor venceu, mas não deixe a vitória virar prisão. Fechei a porta atrás dele e fiquei com essa frase martelando na cabeça. Vencer. Eu venci? Ganhar dinheiro não é vencer. Sumir não é vencer. Talvez manter a dignidade seja. E essa eu lutei para manter desde o primeiro dia em que fui chamado de miserável. Voltei para a sala. O envelope ainda estava ali, fechado, pesado. Carregava mais do que papel. Carregava expectativas. Talvez até um pedido de ajuda. Mas eu não estava pronto para abrir. Ainda não. Preferi sair de casa. Coloquei o casaco grosso, peguei o chapéu e caminhei até o vilarejo. Precisava ver gente comum.
Precisava lembrar que havia vida além do sobrenome Duarte. No caminho, passei pela banca do Paul. Ele me cumprimentou com um sorriso sincero. A Bernadette acenou de longe. Entrei na padaria do René. Pedi o de sempre. Sentei à mesa perto da janela e fiquei olhando o movimento da rua. Turistas, casais, crianças com cachecóis coloridos. Todo mundo vivendo sem saber que ali, do outro lado do vidro, havia um pai que teve tudo e perdeu o que nunca imaginou: o respeito do próprio sangue. Quando voltei para casa, já era quase noite. O envelope continuava lá, intocado. Mas algo dentro de mim havia mudado. Sentei diante da lareira. Segurei o envelope com as duas mãos e disse em voz baixa: Marta, se você estivesse aqui, abriria por mim? Fechei os olhos, respirei fundo e rompi o lacre. Lá dentro, uma carta com mais de uma página. A letra firme e alinhada. Começava com pai. E pela primeira vez em anos, Marcelo me chamava assim. Mas antes de continuar a leitura, eu precisei parar. Porque o primeiro parágrafo dizia algo que eu jamais imaginei ouvir da boca dele. Pai, se você está lendo isso, então ao menos me escutou. E isso já vale mais do que qualquer coisa que eu esperava. Essas foram as primeiras palavras, e elas me desmontaram por dentro. Porque eu não sabia mais como era ser chamado assim. Pai. Depois de tudo o que vivi, depois de ter sido descartado como se não valesse um centavo, ouvir de novo essa palavra me cortou como faca. Mas continuei, porque algo naquela letra parecia menos arrogante, mais humana, talvez pela primeira vez. Eu fui um covarde, eu sei disso. Passei a vida tentando ser alguém que eu não era, tentando me encaixar numa família que nunca me aceitou de verdade. O casamento com a Helena foi um erro, pai. Um erro desde o começo. Ela só se casou comigo porque o pai dela queria unir negócios. E eu aceitei isso como se fosse amor. Como se fosse o caminho para finalmente me livrar da vergonha de ter vindo de onde vim. Eu parei por um momento. Fechei os olhos. Lembrei do rosto dela. A frieza. O riso debochado quando ele me mandou embora. Ela nunca me olhou como um ser humano. Para ela, eu era o velho esquisito de camisa barata. E agora, lendo aquelas palavras, tudo fazia sentido. Marcelo havia se tornado um boneco, uma marionete da família rica. E para entrar naquela vitrine de cristal, precisou esconder tudo que havia de verdadeiro nele, inclusive o pai. Eu passei anos fingindo que era alguém melhor. Escondia a origem. Dizia que você era distante, que morava longe, que tinha morrido. Tudo para evitar perguntas. E cada mentira dessas me corroía por dentro. Mas eu dizia para mim mesmo, é só até eu subir na vida, depois eu cuido do meu pai. Só que eu nunca cuidei. E quando você apareceu no ensaio, eu gelei, porque a verdade estava ali, e eu me apavorei. Eu respirei fundo, porque doía. Mesmo com as palavras mais suaves, a dor voltava como punhal. Porque agora, tudo o que ele estava dizendo era o que eu já sabia. Só que agora em voz alta. Pai, você nunca foi miserável. Eu fui. Miserável de alma, de caráter, de coragem. E agora, eu estou só. A Helena foi embora. O sogro está envolvido num escândalo que pode me levar junto. E as pessoas que riam comigo desapareceram. Sabe o que eu tenho hoje? Uma casa vazia. E um arrependimento que me acorda de madrugada. Eu fechei os olhos. Pensei em Marta. Pensei no que ela diria. Ela era mais doce, mais compassiva. Talvez dissesse, ele está sofrendo, Henrique. Vai até ele. Mas eu não sou Marta. Eu sou o homem que foi expulso com desprezo. O homem que ouviu a palavra some, como se fosse lixo. O homem que viveu 3 décadas dando tudo, para ser tratado como nada. A carta seguia. Eu não peço perdão. Não porque não quero, mas porque não tenho direito. Só peço que, se algum dia eu puder te ver de novo, mesmo que seja de longe como um estranho, que eu possa te olhar e saber que você está bem, que venceu, que seguiu. Ali, eu parei. Não terminei de ler. Dobrei a carta com calma. Guardei no caderno onde venho escrevendo minha própria história. Não porque ele merecesse, mas porque ela agora fazia parte da minha história também.
E mesmo que eu não queira, não dá para apagar completamente quem a gente colocou no mundo. Naquela noite, sentei na varanda. O lago dormia calmo. As luzes das casas ao longe tremulavam como velas. E ali, sozinho com minha consciência, eu falei em voz alta: eu não sou miserável, eu sou inteiro. E quem souber disso, vai ter que lidar com o peso dessa verdade. No dia seguinte recebi outra visita. Um envelope simples, entregue por correio internacional. Endereço escrito à mão, carimbo de São Paulo. Era do cartório onde eu havia deixado todos os meus documentos. Abri curioso, dentro, uma nota fiscal. E um recibo com a assinatura do Marcelo. Ele havia transferido para meu nome um imóvel que estava no nome dele, uma casa, a mesma onde eu morei com Marta por quase 30 anos. A casa que vendi para pagar a faculdade dele e que ele recomprou, em silêncio. Mas agora, ele me devolvia, sem uma palavra, sem esperar resposta. E era justamente isso que mais doía. Fiquei com aquele recibo nas mãos por um bom tempo. A assinatura era inconfundível, o número do cartório verdadeiro. Tudo estava ali, minha antiga casa, aquela onde Marta e eu criamos o Marcelo, agora de volta ao meu nome. Nenhuma carta, nenhum bilhete. Só o silêncio de um gesto. Um gesto que gritava arrependimento, mas também culpa. Uma tentativa de apagar as marcas com um papel carimbado. Como se aquele tijolo de concreto e saudade pudesse consertar a fratura aberta com uma única palavra. Miserável. Era estranho, porque por fora eu estava calmo, mas por dentro uma confusão se formava. Não era raiva, não era emoção, era incômodo. Aquele tipo de sensação que a gente tem quando vê algo fora do lugar. Como se o Marcelo estivesse tentando devolver uma história que ele mesmo rasgou em público, agora dobrada e passada a ferro. Mas eu não queria a casa. Não por orgulho, mas porque eu já tinha partido. Aquela casa era feita de lembranças, de risos, de cafés com pão na chapa, de Natal com Marta costurando as fitas do guardanapo. Aquela casa já não era mais minha. Ela morava num tempo que não volta. Mesmo assim, naquela tarde, liguei para o escritório do meu advogado. Confirmei os dados, pedi que averiguassem tudo. E em menos de 24 horas, estava lá. Escritura em meu nome. Transferência feita legalmente. Um presente, ou talvez uma tentativa de redenção. Mas eu não queria redenção. Queria paz. Fechei os olhos e me lembrei do último dia naquela casa. Tinha sido uma manhã nublada. Marta já não estava mais ali. Eu vendi o imóvel para bancar o curso de medicina que o Marcelo queria largar, mas acabou trocando por administração. Lembro de ter passado a mão pelas paredes da sala antes de sair. Senti o cheiro do piso de madeira antiga, do armário embutido, das cortinas que ela escolheu. Era mais que uma casa. Era um retrato da nossa luta. E agora, ele me devolvia isso como se fosse um pedido de desculpa. Nos dias seguintes, não consegui pensar em outra coisa. Caminhava pelas trilhas da vila, tomava café na varanda, lia jornal, mas a imagem da casa não saía da minha mente. Resolvi pegar o carro e ir até Genebra, comprar alguns livros e espairecer. Na livraria, peguei um título chamado O que Deixamos para Trás. Um romance sobre um homem que fugia de sua cidade natal e só anos depois voltava para consertar o que havia quebrado. Me senti observado lendo aquilo, como se o livro tivesse me escolhido. Comprei, trouxe para casa e passei 2 dias inteiros devorando cada página. Na terceira noite, acordei no meio da madrugada. Tive um sonho estranho. Estava sentado no sofá da antiga sala, com Marta me olhando em silêncio. Ela não dizia nada, só me olhava, nos olhos, sem julgamento. Só com aquele olhar dela que dizia tudo. Acordei suado, coração disparado. Fui até a lareira, reacendi o fogo. Sentei na poltrona e fiquei encarando a chama. Ali no silêncio, algo me atravessou. Talvez não fosse sobre o Marcelo. Talvez fosse sobre mim. Sobre minha dificuldade em fechar ciclos. Em aceitar que mesmo uma cicatriz pode ser respeitada sem precisar ser tocada de novo. Peguei o caderno, escrevi. O Marcelo me devolveu a casa, mas o tempo, esse não se devolve. A dor vivida não se reembolsa.
Eu não quero a casa de volta. Quero que ele entenda que o que ele tirou nunca foi o concreto. Foi a honra. 2 dias depois, entrei em contato com um corretor de confiança do Brasil. Pedi que colocasse o imóvel à venda. Mas com uma condição. Todo o valor da venda seria doado a uma instituição que cuidava de pais idosos abandonados. Pedi sigilo. Nada no nome do Marcelo. Nenhuma divulgação pública. A única coisa que deixei foi um recado, entregue pessoalmente por Arthur, o advogado. A casa voltou para mim, e eu devolvi ao mundo, porque casa não se devolve, se constrói. E você, Marcelo, ainda tem muito a reconstruir. Naquela noite, dormi em paz. Pela primeira vez desde que recebi a carta, senti que tinha feito o certo. Não por ele, mas por mim. Porque a justiça emocional que eu precisava não vinha de um imóvel. Vinha da consciência tranquila de que eu não fui o miserável. Nunca fui. Fui pai. E fui digno. Mas o mundo... o mundo ainda tinha mais uma peça para mover. Na semana seguinte, uma ligação inesperada me acordou às 6h40 da manhã. Era do consulado brasileiro. E eles queriam falar sobre o Marcelo. Aquela ligação me acordou antes mesmo do sol nascer por completo. A luz da manhã ainda não invadia a casa. E o telefone fixo, aquele que eu quase nunca atendia, soava com uma insistência diferente. Quando atendi, do outro lado, uma voz feminina com sotaque suave disse: "Bom dia, senhor Henrique Duarte. Fala aqui do Consulado Geral do Brasil em Genebra. O senhor poderia nos receber ainda esta manhã? Trata-se de um assunto que envolve seu filho, Marcelo Duarte." Por alguns segundos não consegui responder. Meu corpo inteiro ficou imóvel, como se o tempo tivesse congelado ao redor daquelas palavras. Marcelo Duarte. As últimas vezes em que ouvi aquele nome saindo da boca de outra pessoa, veio acompanhado de dor, de desprezo, de humilhação. Mas ali, na boca de uma autoridade estrangeira, o nome soou como alerta, não de orgulho, não de carinho, mas de preocupação. Eu engoli em seco, pedi o endereço e disse que estaria lá em 2 horas. Levantei devagar. Senti uma dor discreta nas costas, daquelas que lembram a gente que os anos passaram. Me vesti com calma. Camisa de botão azul clara, calça escura, casaco de lã. Me olhei no espelho por um instante. Me vi cansado, é verdade, mas firme. Um homem que já foi chamado de miserável e não se curvou. Peguei as chaves, o caderno, sempre ele, e fui. A estrada até Genebra parecia mais longa naquele dia. O rádio do carro ligado, mas sem som. Só o barulho dos meus pensamentos. E eles estavam em guerra. Uma parte de mim dizia: "Se é algo sério, você precisa saber." A outra sussurrava: "Não importa mais. Você já partiu." Mas eu fui. Não por ele, por mim. Porque, apesar de tudo, eu queria entender o que o mundo ainda estava tentando me dizer com tudo aquilo. Cheguei ao consulado, me apresentei, esperei poucos minutos. A sala era simples, com móveis de madeira clara e uma bandeira do Brasil no canto. Me ofereceram café. Recusei. E então a mesma voz da ligação, uma senhora de aparência gentil, de cabelos presos e olhos atentos, sentou-se à minha frente com um envelope pardo. "Senhor Henrique, recebemos esta notificação ontem à tarde. Veio da embaixada em Paris e envolve seu filho. Marcelo Duarte foi hospitalizado há 3 dias, em estado de esgotamento físico e emocional, após ser encontrado desorientado em uma estação de trem. Não portava documentos." Foi reconhecido por um brasileiro que viu uma matéria em um jornal de negócios envolvendo o escândalo da empresa do sogro. A única informação que Marcelo repetia era: "Preciso falar com meu pai. O miserável venceu." Não sei descrever o que senti. Não era pena. Também não era raiva. Era como se um trem passasse dentro de mim e depois tudo ficasse em silêncio. A funcionária me olhava com respeito, mas também com um pouco de compaixão, como se soubesse, mesmo sem conhecer minha história, que havia mais por trás daquele nome. Ela continuou: "Ele está consciente. Está se recuperando, mas pediu expressamente que o senhor fosse avisado. Disse que, se alguém tivesse que saber, teria que ser o senhor. Só o senhor."
Temos aqui os dados do hospital e um contato direto da equipe médica. O senhor não tem obrigação nenhuma. Mas acreditamos que fosse o certo informá-lo. Peguei o envelope com as mãos firmes. Agradeci. Saí da sala em silêncio. Lá fora, o frio cortava a pele como faca. Sentei no banco da praça em frente ao consulado e fiquei ali, olhando o movimento das pessoas. O envelope no colo, o vento soprando as folhas amarelas e um nó na garganta que não descia. Marcelo estava no fundo do poço, não financeiramente, não juridicamente, mas espiritualmente. Era o tipo de colapso que não se trata com advogado nem com herança. Era a alma, era remorso, era o corpo dizendo, já deu. Abri o envelope ali mesmo. Havia um laudo médico, um bilhete com o endereço do hospital e um papel escrito à mão, provavelmente por um enfermeiro, com as palavras ditas por ele na admissão. Meu pai não é miserável. Ele é o único homem que nunca me virou as costas. E eu virei as costas para ele. Me diga onde eu errei. A mesma frase da carta anterior. Por algum motivo, ela doía mais agora. Porque não vinha num gesto calculado. Não vinha com flores. Vinha de um quarto de hospital. De um homem quebrado. De um filho à deriva. Mas eu não chorei. Apenas voltei para o carro. Dirigi devagar até casa. Entrei, deixei o envelope sobre a mesa, pendurei o casaco. Sentei na poltrona da sala. Liguei a lareira. E fiquei ali, em silêncio, encarando as chamas. Ele não tem mais ninguém. Essa frase martelava dentro de mim como um relógio descompassado. Marta teria ido. Ela teria pegado o primeiro trem. Eu sabia. E eu era feito de outra matéria. De uma matéria que endureceu com os anos, que aprendeu a sobreviver na ausência, que aceitou ser esquecido sem fazer alarde. E agora, o mundo queria que eu voltasse para um lugar que já não existia? Naquela noite, escrevi de novo no meu caderno, mas diferente das outras vezes, não escrevi para mim, escrevi para ele. Uma carta, reta, sem floreios, dizendo o que precisava ser dito. E guardei. Ainda não sei se vou enviar. O telefone tocou no fim da noite. Era Arthur, o advogado. Henrique, soube do que aconteceu. Ele está mal, mas está vivo. Só queria dizer que, se quiser ir, posso providenciar tudo. Mas se não quiser, também está tudo certo. Você já fez mais do que qualquer um faria. Agradeci. E desliguei. Fui para a varanda. O frio batia forte. O lago dormia em silêncio. E eu, pela primeira vez, não sabia o que fazer. Mas algo dentro de mim dizia que alguma decisão precisava ser tomada. Muito em breve. Naquela madrugada, dormi pouco. As horas passavam devagar, e eu só conseguia ouvir o som do relógio da sala marcando o tempo que eu fingia não ter. Cada tic-tac parecia sussurrar. E agora, Henrique? Mas não havia resposta. A carta que escrevi estava dentro do caderno, fechada. O envelope com o laudo médico do Marcelo continuava sobre a mesa. Eu não mexi em nada. Só deixei estar. Porque às vezes é preciso deixar o silêncio se alongar até ele mesmo se desfazer. E naquele momento, o silêncio era tudo o que eu ainda confiava. Na manhã seguinte não fui ao vilarejo. Não caminhei pelas trilhas, nem fui à padaria. Apenas fiquei em casa. Olhei a casa inteira com outros olhos. Como se, de repente, tudo o que me cercava dissesse: você está pronto. Mas pronto para quê? Voltar? Perdoar? Entregar? Nada disso fazia parte do plano. Eu havia vindo para cá justamente para nunca mais voltar. E agora, o destino me puxava pela gola, como se dissesse: a história ainda não acabou. Mas talvez, só talvez, eu não quisesse terminar essa história com reticências. Peguei o caderno. Abri na última página. Reescrevi a carta, com menos dureza, sem palavras afiadas. Falei como pai, não como juiz. Disse a verdade, que o perdão é uma estrada longa e que o tempo não cura tudo, mas ensina a viver com as marcas. Falei que não tinha respostas, mas que, se ele realmente queria me ver, teria que sair do hospital como homem, não como menino pedindo colo. E no fim, escrevi algo que saiu do fundo da alma. Você me chamou de miserável, mas eu sou o homem que ainda está aqui. Dobrei.
guardei, coloquei no envelope, mas não postei. Não ainda. Em vez disso, abri uma caixa que estava guardada há meses no armário do escritório. Lá dentro, uma pasta de couro, antiga, onde guardo os registros da minha vida. Diplomas, documentos da Marta, fotos do Marcelo criança. Peguei uma em especial. Ele com uns 8 anos, deitado no meu colo, dormindo depois de um jogo de futebol. Tinha barro no tênis, os cabelos suados grudados na testa e o rosto relaxado como se o mundo fosse seguro ali. E ali era, comigo. Ele nunca precisou temer nada enquanto estava nos meus braços, e pensar nisso me quebrou por dentro. Me levantei. Fui até o sótão da casa. Lá em cima guardo uma mala, a mesma que usei quando vim embora do Brasil. Ela estava vazia desde então. Peguei, levei até o quarto, abri sobre a cama. Comecei a dobrar 2 camisas, uma calça social, um suéter, os documentos. Mas a mala ainda estava vazia de decisão, porque eu não sabia se aquilo era uma preparação real ou só uma forma de aliviar a consciência. Fechei a mala. Deixei no canto. Fui para a varanda. O sol já estava descendo atrás das montanhas. O vento frio subia do lago, e eu senti que aquele momento era um tipo de despedida, mas não sabia de quê. Talvez da mágoa, talvez de quem eu fui, talvez de um capítulo que eu insistia em manter aberto por orgulho. E ali, com o casaco fechado até o pescoço e as mãos enfiadas nos bolsos, eu falei em voz alta, sem ninguém por perto. Se eu for, vai ser do meu jeito. Naquela noite, dormi profundamente. Pela primeira vez em muitos dias, sem sonhar. Quando acordei, o céu estava limpo. Um azul sem nuvens. E ali, diante da luz da manhã, eu soube o que precisava fazer. Mas não era ir ao hospital. Era ir mais fundo que isso. Era reencontrar a minha própria história. Eu não fui ao hospital naquele dia, nem no outro. Não por vingança, nem por orgulho. Eu apenas entendi que havia algo mais importante do que ver o Marcelo deitado em uma cama, pedindo perdão com os olhos. Eu precisava primeiro olhar no espelho e perdoar o homem que suportou tudo calado, que foi humilhado, esquecido, descartado e que, mesmo assim, não perdeu a dignidade. Eu precisava encarar o Henrique que restou depois da dor, depois da fuga, depois da carta, da casa devolvida, do colapso do filho, e dizer para ele: você fez o certo. Você ficou inteiro. Na manhã em que tomei minha decisão, sentei na biblioteca com uma xícara de café e reli o caderno inteiro, página por página, do primeiro dia em que fui chamado de miserável até a última linha escrita na véspera. Vi minha própria transformação ali, como se estivesse assistindo à história de outro homem. Mas era eu. Era a minha verdade. E ali, no fim do caderno, com a letra um pouco mais trêmula, mas ainda firme, escrevi a última frase. Às vezes, a maior vitória é simplesmente não voltar a ser quem te feriu. Não comprei passagem, não mandei flores, não publiquei nada. Apenas pedi a Arthur que entregasse a carta, a última, diretamente nas mãos do Marcelo. Se, e somente se, ele recebesse alta e tivesse condições de ler sozinho. Pedi que não dissesse onde eu estava. E que dissesse apenas uma coisa. Ele leu tudo, mas agora ele está vivendo. A carta dizia o essencial, que o perdão não é um favor, é um processo. Que algumas feridas cicatrizam mais outras. A gente aprende a carregar sem vergonha. E que se um dia ele realmente quisesse conversar, não seria num quarto de hospital. Seria de pé, como homem. Porque pai nenhum merece ouvir da boca do próprio filho que é um miserável. Mas todo filho tem o direito de recomeçar, desde que aprenda a não usar mais os outros como escada. Na semana seguinte recebi uma carta de volta. Vinha do Brasil. Letra dele. Abri com calma. Era curta. Dizia: você venceu. Não com dinheiro, mas com silêncio. E eu vou passar o resto da vida tentando entender como alguém que eu feri tanto ainda consegue escrever com ternura. Obrigado por não aparecer, porque eu precisava me levantar sozinho. Não chorei. Não sorri. Apenas fechei os olhos. Respirei fundo e guardei a carta junto do caderno. Coloquei ambos dentro de uma caixa de madeira. Fechei com chave e guardei no fundo do armário,
ao lado de uma fotografia da Marta sorrindo, como se dissesse: agora sim, acabou. Hoje, vivo aqui mesmo. Na minha casa, de frente para o lago, cultivo lavandas no jardim, faço pão uma vez por semana. Escrevo menos, mas respiro mais. Às vezes recebo uma carta ou outra, do Marcelo. Notícias soltas, sem pedidos, sem culpa, apenas notícias. E para mim, isso já é bastante. Porque não espero mais mudança. Só verdade. E ele enfim começou a descobrir sozinho. Não houve abraço. Não houve reencontro. E talvez nunca haja. Mas houve respeito. E isso, para quem foi chamado de miserável, é uma riqueza que não tem preço. Se você chegou até aqui, te agradeço por ter me ouvido e também gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E para ajudar esse canal, se inscreve aqui e compartilha esse vídeo. Porque todos os dias tem uma história nova e quem sabe, uma delas não seja parecida com a sua também. No Dia dos Pais, meu filho deu um carro de R$250 mil para o sogro e para mim, um chinelo de R$25. Chegou dirigindo o carro novo, abriu o portão da casa todo empolgado e gritou: olha aí, sogrão! Feliz Dia dos Pais! A família aplaudiu, tiraram foto, riram. O sogro deu um giro no quintal, buzina daqui, buzina dali, e eu ganhei uma sacolinha de mercado com o chinelo dentro. Nem caixa tinha. E ele ainda completou: toma aí, pai, para você usar na oficina. Fiquei com aquela sacola no colo, olhando para o chão. Por fora, um sorriso disfarçado. Por dentro, só o vazio. E não era a primeira vez. Já faz tempo que meu nome anda sendo deixado de lado. Só que naquele dia, fizeram isso de um jeito que todo mundo viu. Sem vergonha, sem filtro. O que antes era desprezo velado, virou deboche público. E eu ali, feito um peso morto na festa dos outros. Meu nome é Orlando. Tenho 74 anos, nascido em Botucatu, criado no braço, homem de oficina desde os 14. Foi com graxa debaixo da unha e cheiro de óleo diesel na roupa que criei meu único filho. Sozinho. A mãe dele foi embora quando ele ainda usava fralda. Dei escola, comida, dignidade. Fiz tudo com a cara fechada e o coração aberto. Nunca pedi reconhecimento, mas também não aceitei ser tratado como lixo. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo para ajudar esse canal se inscrevendo nele e também comentar a cidade que você está nos ouvindo. Todos os dias tem uma história nova. Aquele almoço não foi uma surpresa, foi só a confirmação do que eu já vinha sentindo há anos. A diferença é que, dessa vez, ele escancarou. Jogou na minha cara que me trocou. Que o sogro da mulher dele, homem que conheceu depois de adulto, era agora o pai de verdade. Disse isso em voz alta, na minha frente, sem vergonha alguma. A Mariana, minha nora, filmava tudo com o celular. As crianças riam do sogro dentro do carro. E eu sentado num canto sozinho, com um pedaço de presente mal embrulhado no colo. Ninguém veio me abraçar. Ninguém tirou uma foto comigo. Eu era só um velho com o pé torto e a memória cansada. Fiquei calado. Porque humilhação desse tipo não se responde com palavra. Se responde com atitude. Mas não na frente de plateia. Voltei para casa mais cedo. Inventei que não estava me sentindo bem. E era verdade. Porque não tem dor física que se compare à sensação de ser esquecido, estando presente. Cheguei em casa, larguei a sacolinha no canto do sofá e sentei sem falar nada. Fiquei ali, olhando para o nada, com a cabeça cheia de coisa e o coração vazio. Não chorei, nem naquele dia, nem nos seguintes. Passei os próximos dias igual sempre, abrindo a oficina às 7, limpando a calçada, atendendo o freguês, fingindo que estava tudo normal. Mas por dentro, não estava. Aquela frase dele não saía da minha cabeça. Esse aqui é pro sogro que eu considero como um pai. Quando um filho diz isso, não é força de expressão. É um recado. É um rebaixamento público. Ele podia ter falado qualquer coisa. Podia ter me respeitado no silêncio.
mas fez questão de colocar a pá de cal ali, na frente de todo mundo. Porque não foi só sobre o presente, foi sobre o valor. Faz tempo que ele mudou de bairro, de jeito, de tom de voz. A oficina ficou para trás, como se fosse uma lembrança suja da infância dele. A Mariana nunca fez questão de esconder o desconforto comigo. Sempre me tratou como uma obrigação social. E agora, com esse carro, ficou claro. A lealdade dele é com ela, com o sogro dela, com o que dá status. Mas eu não nasci para fazer papel de palhaço. Posso ser velho, mas não sou cego. Nem tolo. Não preciso gritar nem brigar. Já vivi demais para saber que quem fala muito entrega cedo. Eu não. Eu esperei. Observei. Guardei tudo. Teve uma hora em que ele passou do meu lado na hora de ir embora. Me deu 2 tapinhas no ombro e falou: "Depois a gente se fala, tá, pai?" Eu só assenti com a cabeça. Não disse nada. Nem precisava. Ele não viu que, naquele exato momento, o pai dele morreu para mim. Não de verdade, claro. Mas o pai presente, o pai disponível, o pai que sempre se colocou por último. Esse foi enterrado ali mesmo, naquele churrasco. Naquela noite, sentei na varanda e fiquei em silêncio. Nem rádio eu liguei. O chinelo ainda estava no canto do sofá, do jeito que veio. Fechado, gelado, desimportante. Olhei para ele por alguns segundos e depois virei o rosto. Aquilo não era presente. Era só um lembrete. Você já não importa mais. Eu sabia que não ia esquecer aquilo. Não ia passar. Não ia virar piada de família. E mais importante, não ia ficar por isso mesmo. Mas eu também sabia que não era no grito que eu resolveria aquilo. Era no tempo, no silêncio, na firmeza. Porque tem humilhação que só se responde com dignidade. Eu deixei aquela sacolinha no canto do sofá por dias. Nem encostei. Passava por ela, olhava de relance e seguia. Como se o simples ato de tocar naquilo fosse me rebaixar ainda mais. Não era só o chinelo. Era o que aquilo representava. Um filho que decidiu diante de todos que eu não valia mais nada. Um filho que achou que podia me resumir a um par de chinelos de 25 reais, depois de ter dado um carro de 250 mil reais para o sogro que ele considera como pai. A frase ainda ecoava nos meus ouvidos, como se tivesse sido sussurrada dentro de mim. Esse aqui é para o sogro que eu considero como um pai. Em outros tempos isso talvez tivesse me feito chorar. Hoje fez outra coisa. Me fez pensar. E quando um velho começa a pensar com calma, é sinal de que alguma coisa está mudando por dentro. Abria a oficina todos os dias, como sempre. Mas a rotina já não me preenchia. Eu trocava correia, fazia alinhamento, passava pano no balcão de atendimento, mas a cabeça estava em outro lugar. Cada cliente que entrava, cada buzina na rua, cada voz que eu ouvia, me lembrava que eu já não fazia parte do mundo dele, do meu próprio filho. A ficha já tinha caído. E diferentemente dos outros anos, dessa vez eu não ia deixar passar. Eu sou do tempo em que pai não precisava se justificar. A gente mostrava amor com comida na mesa, luz paga e presença. E eu fui isso tudo, presença constante, mesmo quando não tinha forças. Presença no boletim escolar, nas crises de bronquite, nas brigas da adolescência, nos aniversários sem festa. Dei o pouco que eu tinha, e mais um pouco. Mas nenhum dos poucos que eu dei se transformou em memória para ele. Ele só guarda o que não envergonha. E eu, pelo jeito, virei motivo de vergonha. A Mariana nunca gostou de mim. Isso eu já sabia. Sempre me olhou como se eu fosse uma figura folclórica da família. O sogro dela, sim, sempre foi exaltado. Empresário, bem vestido, fala bonita, carro novo todo ano. Eu sou só o velho da oficina com cheiro de óleo e dedo calejado. Ela sempre quis distância. E pelo visto conseguiu. Só que dessa vez, eu também comecei a querer. Uma tarde, sentei na varanda da oficina com um café preto na caneca de esmalte lascada e fiquei observando o movimento da rua. Lembrei de uma cena antiga. Meu filho devia ter uns 10 anos. Ele me pediu um videogame. Eu não tinha dinheiro. Nenhum. Vendi meu rádio de cabeceira. Um toca-fitas velho que tinha guardado da época do meu pai. Só para completar o valor. Entreguei para ele numa caixa de papelão com um bilhete escrito à mão. Ele me abraçou como se eu fosse o super-herói da vida dele. E agora, um chinelo de mercado.
Número errado. Sem bilhete. Sem nada. Foi nessa semana que comecei a remexer algumas pastas antigas no fundo do armário da oficina. Tinha um envelope grosso, cheio de documentos da época em que eu comprei 2 imóveis pequenos aqui no bairro. Um deles alugado até hoje e o outro era o que eu tinha deixado para o meu filho usar como ponto da clínica da mulher dele. Eu nem lembrava direito, porque tinha feito tudo no impulso, por amor. Fiz o contrato no nome da Mariana. Nunca cobrei aluguel. Só pedi que cuidassem do lugar. Ali, sentado no chão, com os papéis na mão e a luz da oficina refletindo no alumínio do portão, eu percebi. Até isso ele apagou. Até isso ele ignorou. Usaram o imóvel por anos. E na hora de agradecer, ele deu um carro para o sogro e um chinelo para o pai. Não chorei. Só respirei fundo. Pensei, ok, agora eu entendi tudo. No dia seguinte recebi uma mensagem dele. Pai, o senhor tá bem? Eu respondi com um, tô sim. 2 minutos depois ele mandou outra. O senhor ficou chateado com aquele almoço? Silêncio. Não respondi. Ele ligou. Atendi. Pai, olha, não leva a mal, viu? Aquele carro era coisa da Mariana. Ela quis fazer surpresa pro pai dela. E... Bom, você sabe como é, né? Mulher, quando resolve fazer festa, ninguém segura. Fiquei mudo. Mas o chinelo foi de coração, viu? Eu mesmo escolhi. Eu fechei os olhos. Respirei. E disse só uma coisa. Tá bom. Ele ficou em silêncio do outro lado. E aí soltou a frase que me fez entender tudo. Pai, só não faz nada precipitado, tá? Por favor. Pronto. Estava ali. O medo. Não culpa. Medo. Medo de perder o que ainda usa. Medo do que eu posso fazer. Não porque ele me respeita, mas porque ele percebeu que passou do limite. Só que era tarde. Não respondi. Só desliguei. Voltei para a bancada da oficina. Passei pano no balcão. Peguei meu caderno velho, aquele onde anoto peças encomendadas, e escrevi uma frase no canto da última página. Silêncio também é resposta. E às vezes é a que mais dói. No fim daquela tarde entrei em casa, olhei de novo para a sacola de mercado e enfim peguei o chinelo. Abri o plástico devagar, tirei os 2 pés e coloquei no chão. Depois me sentei. Olhei para eles por alguns segundos e joguei direto no lixo. Não com raiva, com clareza. Não era só sobre o presente. Era sobre o que eu aceitava ou não na minha vida a partir dali. E eu tinha decidido. Nunca mais ia permitir ser rebaixado por ninguém. Nem por sangue. A primeira coisa que fiz naquela segunda-feira foi passar na papelaria e comprar uma pasta nova. Azul marinho, de plástico firme. Entrei, escolhi sem falar nada, paguei em dinheiro e guardei na mochila. Depois fui direto para o cartório da cidade. Não falei com ninguém. Peguei senha, esperei minha vez sentado. E quando chamaram, fui até o balcão com a calma de quem não tem pressa, mas sabe exatamente o que está fazendo. Pedi cópias autenticadas dos documentos do imóvel, aquele mesmo que minha nora usa para a clínica dela, desde que se casaram. A funcionária olhou o número do lote e conferiu o nome do proprietário. Confirmou em voz baixa. Estava tudo no meu nome. A escritura, o registro e o carnê do IPTU. Nunca transferi. Nunca vendi. Nunca doei. Eles estavam apenas ocupando o que era meu. E talvez, por costume, esqueceram disso. Voltei para casa e coloquei os documentos na pasta. Tranquei com elástico duplo. Guardei no fundo do armário da oficina, atrás das ferramentas de precisão que só eu mexo. Ali ninguém encosta. Ninguém desconfia. E ali ficou. Mas não por vingança. Por justiça. Não falei nada para ninguém. Nem comentei com o Júlio, meu ajudante. Só continuei minha rotina, como se nada estivesse acontecendo. Mas cada passo que eu dava dentro da minha oficina era mais firme. Cada cliente que entrava, cada peça que eu organizava, eu fazia com outra postura. Porque agora eu sabia o que valia. E mais ainda, sabia o que eu tinha deixado de permitir: ser humilhado. Na terça, a Mariana me mandou uma mensagem pela primeira vez em meses. Oi, Sr. Orlando, tudo bem? Se puder, passa aqui na clínica qualquer dia. As crianças sentem sua falta. Eu li. Não respondi. Apaguei. Eles sempre fazem isso. Somem, desprezam
e depois jogam um gesto vazio, tentando manter a aparência de proximidade. Mas eu não precisava mais de aparência. Eu precisava de respeito, e onde não há, eu não piso. No fim da semana, meu filho apareceu na oficina. Primeira vez desde o tal almoço. Estava com a cara de sempre, camisa social de manga dobrada e perfume caro demais para um homem que nunca suou para ganhar a vida. Entrou sorrindo falso. E aí, pai? Como é que o senhor tá? Levantei os olhos, limpei a mão com o pano sujo e respondi com a mesma calma. Trabalhando. Ele ficou em pé ali no canto, como se tivesse esquecido como era o lugar. Olhava ao redor como se fosse um visitante. Era. Faz tempo que a gente não se vê, né? A Mariana até falou de passar aqui com os meninos. Fiquei calado. Ele forçou. Ah, e obrigado por aquele espacinho que o senhor cedeu para a clínica. A Mariana fala que é nosso lugar favorito no mundo. Muito grata mesmo. Espacinho, engoli seco. Continuei dobrando panos. Mas então, tá tudo certo, né? Levantei os olhos devagar. Tá tudo no seu lugar. Ele sorriu, meio aliviado, meio inquieto. Beleza. Qualquer coisa, tô por aqui. E foi embora. Eu fiquei ali parado, com a mão apoiada na bancada, respirando fundo, porque agora estava claro. Ele sabia, ou pelo menos desconfiava, e estava tentando sondar, ver até onde eu ia, até onde ele podia ir. O medo já estava começando a aparecer, mesmo que disfarçado de conversa mole. Naquele mesmo dia, no fim da tarde, fui até uma corretora de confiança, daquelas antigas, que ainda tem cheiro de papel e café coado. Falei com o Arnaldo, um amigo velho da época em que comprei os primeiros lotes no bairro. Levei a documentação comigo. Pedi sigilo. Disse que queria avaliar o imóvel. Discretamente. Ele perguntou, vai vender? Respondi sem pestanejar. Talvez. Ele sorriu. Já devia ter feito isso faz tempo. E eu entendi. Até ele tinha visto. Voltei para casa com a certeza de que estava fazendo o certo. Porque tem coisas que a gente deixa passar por amor. Mas tem coisas que a gente não pode deixar passar por dignidade. E a diferença entre os dois é que o amor aceita, mas a dignidade corrige. E eu estava pronto para corrigir. Naquela noite, sentei no portão da oficina com uma caneca de café e fiquei lembrando de uma cena antiga. Meu filho devia ter uns 17. Chegou em casa revoltado porque o tênis dele estava rasgado. Disse que não ia para a escola com aquilo. Eu tinha acabado de pagar a conta de luz com o que restava do mês. Mesmo assim, no dia seguinte, fui até o centro da cidade e parcelei um tênis em 6 vezes. Entreguei para ele no fim da tarde, embrulhado em papel de jornal com um bilhete escrito. Não é o mais caro, mas é o mais que eu posso. Ele me abraçou chorando. E agora, não tem nem coragem de olhar nos meus olhos. Fechei os olhos e falei em voz baixa, só para mim. Tá tudo no seu lugar, meu filho, por enquanto. A avaliação do Arnaldo chegou 2 dias depois. Quando abri o envelope e li o valor de mercado do imóvel, senti um gosto seco na boca. Mais de R$400 mil. E pensar que por mais de 5 anos eles usaram aquele espaço como se fosse deles. Sem pagar aluguel, sem agradecer, sem sequer olhar para trás. Aquilo que um dia foi meu sacrifício, o suor de anos dobrando ferro e apertando o parafuso, virou cenário de luxo para quem nunca sujou as mãos. Eles só esqueceram de um detalhe. Não era deles. Não respondi o e-mail do Arnaldo. Mas imprimi a avaliação e coloquei dentro da pasta azul. Fechei com elástico duplo e escondi de novo, atrás das ferramentas da oficina. Eu não tinha pressa. Justiça de verdade não grita. Ela se prepara em silêncio, dia por dia, passo por passo. Na sexta-feira, a Mariana apareceu na oficina. Primeira vez em anos. Estava bem arrumada, óculos escuros, maquiagem leve, cabelo preso em coque. Estacionou o carro importado na frente da calçada e desceu com um sorriso falso no rosto. Oi, senhor Orlando, que saudade. Olhei devagar. Tirei a luva suja e respondi. Boa tarde. Ela se aproximou devagar, como quem pisa em campo minado. Então, queria te agradecer pelo apoio de sempre. A clínica está indo super bem. O senhor sabe, né? Aquela localização é perfeita. Assenti com a cabeça. É um ponto ótimo. Ela tentou puxar conversa. E os netos? Tá com saudade deles?
Tô ocupado. Ela sorriu amarelo. Bom, qualquer coisa, a gente tá por aí. Tchauzinho. E foi embora. Mas aquele tchau não foi despedida. Foi aviso. Eles estavam começando a sentir. Sentir que eu já não era o mesmo. Que eu já não sorria. Já não aceitava. Já não dizia amém. E quando o pai começa a não responder, o filho começa a se preocupar. Mas não por amor. Por medo. Na semana seguinte, fui até o contador que cuidava de umas declarações antigas minhas. Levei tudo. Os contratos, os recibos, os registros do imóvel. Disse que queria revisar tudo. Ele perguntou se eu queria vender. Disse que talvez. Mas antes disso, queria regularizar o que fosse preciso. Sem alarde. Ele entendeu. Porque quem viveu muito sabe ler o olhar do outro. E o meu olhar dizia, chegou a hora. Passei a semana inteira sem responder nenhuma mensagem do meu filho. Ele mandou 3. Oi, pai, tudo bem? Depois, passa aqui qualquer dia para ver os meninos. E por fim, aconteceu alguma coisa? Nenhuma foi respondida. E cada silêncio meu parecia pesar mais do que qualquer resposta. Porque agora era ele quem começava a correr atrás. E não por amor, por interesse. Porque no fundo, ele sabia que tinha passado do ponto. Só não sabia ainda o que isso ia custar. No sábado, fui ao cartório. Pedi atualização de matrícula do imóvel. Solicitei uma certidão negativa de ônus. Tudo em sigilo. O atendente perguntou, vai fazer alteração de posse? Olhei nos olhos dele e disse, ainda não, mas estou pensando. Voltei para casa caminhando devagar. Cada passo meu tinha num peso diferente agora. Eu não estava vingando. Eu estava cuidando da única coisa que me restava. O meu nome. Porque se eu morresse amanhã, queria ir embora com a certeza de que não fui feito de bobo. Que eu saí de cabeça erguida. Que não fui tapete de filho ingrato. Naquela noite, escrevi num papel. Tem coisas que a gente perde, mas tem coisas que a gente tira das mãos de quem nunca mereceu. Dobrei, guardei na pasta junto com os outros documentos. A pasta agora parecia pesada, como se cada papel fosse uma pedra arrancada do meu peito. Mas não doía mais. Agora eu só sentia firmeza. E por dentro, um silêncio que gritava mais alto do que qualquer discussão. No domingo, dia de folga, ele apareceu sem avisar. Chegou sozinho, de carro novo, e entrou na oficina com um sorriso falso. Pai, a gente precisa conversar. Limpei a mão, tirei a flanela do ombro e encarei. Fala. A Mariana. Tá preocupada. A gente achou que o senhor pudesse estar, sei lá, chateado. Fiquei em silêncio. Ele continuou. Olha, pai, eu sei que aquele almoço não foi como o senhor esperava, mas foi tudo no improviso. A Mariana que planejou o carro pro sogro. Eu nem sabia direito. E o chinelo? Bom, foi de coração. Parei ele com um gesto da mão. Não precisa se explicar. Eu entendi tudo. Entendeu o quê? Entendi meu lugar. Ele ficou quieto. O ar pesou. E então ele soltou. Pai, o senhor não vai tirar a gente da clínica, né? Olhei firme. Já não era sua? Ele ficou pálido. Mas o senhor nunca disse nada. Sempre deixou a gente usar. Foi um erro meu. Silêncio. Pai, por favor, a gente investiu ali. Tem reforma. Tem contrato com paciente. Vocês que se resolvam. Eu só vou fazer o que é certo. Ele tentou um último apelo. Pai, não faz isso. Mas eu já tinha levantado e virado as costas. Fui até o portão e abri. Boa tarde. Ele ficou parado por alguns segundos. Não sabia se insistia ou se ia embora. Mas entendeu. Eu não era mais o mesmo. E agora, ele tinha perdido o direito até de chamar isso de surpresa. Na segunda-feira, às 8 da manhã em ponto, eu já estava no escritório do Dr. Álvaro. Ele é um advogado de confiança, amigo antigo da minha juventude, que hoje trabalha só por agendamento. Quando me viu, levantou com aquele mesmo jeito calmo de sempre e disse: Orlando, já faz tempo, hein? Pois é, mas hoje é assunto sério. Ele fechou a porta da sala, sentamos, e eu fui direto ao ponto. Tirei a pasta azul da mochila e entreguei para ele. Disse tudo, com clareza e sem desabafo.
Quero bloquear qualquer possibilidade legal deles venderem, transferirem ou reivindicarem esse imóvel. Tá no meu nome, mas eu quero deixar isso escrito, assinado e registrado. Ele abriu os documentos, leu em silêncio por uns 10 minutos. Depois fechou devagar e me olhou como quem já entendeu tudo. Você quer que eles saibam disso? Não. Quero que descubram por outros meios. E quando descobrirem, já vai estar feito. Ele assentiu com a cabeça, respeitoso, como quem vê um homem que não fala por raiva, mas por decisão. Vai dar certo. Mas a partir de hoje, qualquer coisa relacionada a esse imóvel passa a ter respaldo jurídico. Você quer que eu envie uma notificação se tentarem usar como garantia de crédito, empréstimo ou reforma? Quero. Tudo por escrito. Assunto de família ou profissional? É assunto de fim de linha. Saí dali mais leve. Pela primeira vez em anos, senti que estava retomando meu espaço. E o melhor, sem precisar levantar a voz, sem precisar provar nada para ninguém. Eu não estava mais tentando ensinar, estava protegendo o que sobrou. No fim da tarde, parei na calçada da minha oficina e fiquei observando o céu alaranjado. Na outra calçada, um pai ajudava o filho a andar de bicicleta. E por um instante, senti um nó na garganta, não por saudade, mas por perceber que aquele tempo já tinha passado para mim. E por mais que eu tenha feito tudo certo, nada impede que um filho cresça e te apague. Só que agora, ele não vai conseguir fazer isso em silêncio. Na terça-feira começaram as ligações. Primeiro, Mariana. Liguei o telefone e vi 9 chamadas perdidas. Mensagens curtas, diretas, cheias de pontinhos e nervosismo. Senhor Orlando, precisamos falar urgente. Por favor, nos dá um retorno, é sério. Depois, foi a vez do meu filho. Dessa vez, ele não tentou esconder o desespero. Pai, pelo amor de Deus, a gente precisa conversar. A clínica vai parar. A gente investiu muito, pai. Eu li e guardei o celular na gaveta da oficina. Não respondi. No dia seguinte, chegaram na minha porta. Vieram os 2. Estavam diferentes. Não tinha sorriso, nem frase educada. A Mariana estava pálida, segurando o celular com o advogado deles do outro lado da linha. O meu filho, de cabeça baixa, tentando parecer calmo. Pai, a gente recebeu um aviso jurídico. O imóvel está com restrição de uso. O que está acontecendo? Está voltando para o dono. Mas como assim? Você sempre disse que era da gente. Não. Eu deixei vocês usarem, por consideração. Mas isso já passou. A Mariana entrou no meio. Isso vai prejudicar a gente. Temos pacientes agendados, contratos assinados, funcionários. Vocês que se resolvam. O problema não é meu. Ela tentou apelar. O senhor quer dinheiro? A gente pode negociar, pagar aluguel? Olhei nos olhos dela. Não quero nada, só o que é meu de volta. Meu filho cruzou os braços. Isso é vingança? Não, é justiça. Pai, pelo amor de Deus. Não me chama de pai. Só agora você lembra que eu sou pai? Silêncio. Eles ficaram ali me olhando, esperando que eu recuasse. Mas não tinha mais volta. Por dentro, não havia mais pontes. Só a certeza de que, se eu morresse no dia seguinte, pelo menos teria feito uma coisa certa. Não deixei que rissem de mim para sempre. Falei baixo, mas com firmeza. Vocês já usaram demais, já sugaram demais. Agora vocês têm 2 escolhas. Arrumem outro lugar ou vão para a justiça. Mas eu aviso, os documentos já estão todos no meu nome. E dessa vez, não vai ter abraço, nem desculpa. Eles foram embora em silêncio. Nenhuma lágrima, nenhuma frase bonita, nenhum me perdoa. E ainda bem. Porque qualquer palavra naquele momento teria sido mais uma tentativa de disfarçar o que não tem conserto. Naquela noite, fui até a cozinha, preparei um café forte e sentei na cadeira da varanda. Abri o caderno da oficina e escrevi só uma frase, no meio da folha. Não fui o pai perfeito, mas fui presente. E agora, fui justo. 2 dias depois da visita deles, a movimentação na porta da clínica já tinha mudado. Os carros não estavam mais lá. O fluxo de pacientes tinha diminuído. Vi até uma van de entrega chegando, mas sendo dispensada pela secretária na calçada.
Um dos vizinhos da rua comentou: "Acho que estão fechando para a reforma." Eu apenas balancei a cabeça sem dizer nada, mas por dentro eu sabia. Não era reforma, era consequência. E dessa vez, eu não ia impedir. Naquela manhã sentei no fundo da oficina, no mesmo caixote onde sentei tantas vezes para amarrar o sapato sujo ou descansar o corpo cansado depois de trocar motor. Só que agora, eu não estava cansado. Eu estava firme. E pela primeira vez em muito tempo, com a sensação de que eu não estava me traindo. Porque por anos eu aceitei migalhas disfarçadas de afeto. E tudo que ganhei foi um chinelo barato e um rebaixamento público. Agora, era eu quem definia o tamanho do meu silêncio. Meu filho não apareceu mais, mas os recados vieram por terceiros. Um amigo em comum da oficina passou e disse: "Orlando, fiquei sabendo que o pessoal da clínica está tentando te procurar. Parece que perderam um contrato grande com uma empresa de convênio. O lugar não tem mais autorização para funcionar direito, sem documentação atualizada." Eu só respondi: "A vida ensina." "Mas e você? Tá bem?" "Tô." E continuei meu serviço. Comecei a reparar que ele também deixou de postar nas redes sociais. Antes era todo dia. Fotos da clínica, depoimentos de pacientes, vídeos de gratidão. Agora, silêncio. Nem foto de família, nem textinho de pai herói no feed. Sumiu tudo, porque quando a imagem desmonta, o orgulho encolhe. E o mundo que eles tinham construído, feito de aparências, não se sustentava mais sem a base que eles tinham fingido esquecer. Eu, na semana seguinte, fui chamado no cartório para assinar a atualização da matrícula com os termos de uso cancelados oficialmente. Fui sozinho, como sempre. Levei meu CPF, meus documentos antigos e saí de lá com uma pasta ainda mais leve. Tudo agora era oficial, intocável, irreversível. No caminho de volta, resolvi andar a pé. Passei por ruas que não cruzava fazia anos. Vi a praça onde empurrei meu filho no balanço até ele dormir no colo. Vi a esquina onde ele aprendeu a andar de bicicleta depois de cair 4 vezes. Vi o muro que ele rabiscou quando tinha 8 anos e escreveu "Pai, te amo", com carvão. Aquilo me acertou no estômago, mas não me fez recuar, porque aquele menino desapareceu faz tempo. Naquele mesmo dia, quando cheguei em casa, encontrei um envelope branco embaixo do portão, sem remetente. Abri. Era uma carta escrita à mão. Era dele. "Pai, eu sei que passei do limite. Sei que magoei você. A gente se empolgou com o momento, com as aparências, e esqueci do essencial. Você. Me perdoa, pai. A gente pode conversar? Não quero te perder." Li a carta uma vez. Depois mais uma. E então dobrei com cuidado. Guardei dentro da mesma pasta azul, junto com os documentos, junto com tudo. Mas não respondi. Não liguei. Não escrevi. Não porque eu odeio, mas porque eu aprendi. O que ele queria não era conversar, era reverter. E eu já tinha decidido que não voltaria atrás. No sábado, fui até o centro da cidade. Comprei uma corrente nova para o portão da oficina. Comprei também uma placa de acrílico, dessas de pendurar. Mandei escrever em letras brancas: "Silêncio também é resposta." Preguei do lado da porta de entrada. Todo cliente que entra agora vê, e muitos entendem. À tarde recebi uma visita inesperada. Minha neta mais velha, de 9 anos. Bateu na porta com a mochila nas costas trazida por uma vizinha. "Vovô, posso ficar aqui um pouquinho?" Assenti com a cabeça. Dei água, pão de queijo, sentei com ela na sala. Ficamos quietos por um tempo. Depois ela olhou para mim e disse: "A mamãe tá triste." "Eu sei." Ela falou que o vovô tá bravo. "Não tô bravo, só tô quieto. Mas eu gosto de você. E eu gosto de você também." Ela sorriu. E eu não chorei, porque eu sabia que as crianças não tinham culpa. Mas também sabia que não podia ser usado emocionalmente por ninguém, nem por neto. Porque quem não me respeita como pai, não me recupera como avô. Ela ficou ali 1 hora, desenhando no caderno. Depois a vizinha veio buscar. Antes de sair, ela me abraçou, apertado, longo, sincero. E foi embora sem entender nada. Talvez um dia entenda. E talvez, quando for adulta,
Ela se lembre de que o avô dela não abaixava a cabeça para a humilhação. Naquela noite, sentei na cama, peguei o caderno de anotações da oficina e escrevi: se calar é fácil. Difícil é continuar calado quando tudo em volta implora por um recuo. Mas eu não recuo. Não mais. Foi numa terça-feira de manhã que eu vi a placa ser pendurada. Um rapaz jovem, uniforme de imobiliária, pregou no portão da frente com fita grossa: imóvel disponível para locação. Tratar no escritório. Do outro lado da rua, eu apenas observei, com o pano sujo de graxa pendurado no ombro e a mão encostada no capô de um Celta 2004. Não me aproximei, não perguntei nada, mas eu sabia exatamente o que tinha acontecido. A clínica deles fechou. 2 dias antes, já tinham começado as movimentações. Vi uma van estacionada por horas ali em frente, levando caixas, sacolas, plantas, espelhos. Nenhum paciente, nenhum funcionário. Apenas meu filho, com a cara abatida. E a Mariana, de óculos escuros e o rosto trancado de vergonha. Nenhum dos dois cruzou a rua. Nenhum olhou para a oficina. E eu também não fui atrás, porque quem precisa de plateia para sofrer ainda não aprendeu nada. Naquela tarde, recebi a visita de um rapaz novo na oficina, mecânico iniciante, que pediu para fazer estágio comigo. Fiquei olhando para ele por um tempo, em silêncio. Lembrei de mim com a idade dele, remendando o pneu e pedindo desconto em peça usada. Lembrei também do meu filho que um dia disse que queria ser igual ao pai, e agora mal conseguia me encarar. Aceitei o garoto, não por compaixão, mas porque percebi que ensinar para quem quer aprender é muito diferente de insistir com quem já decidiu te esquecer. À noite, recebi uma ligação inesperada. Era da imobiliária. Senhor Orlando, boa noite. O senhor gostaria de autorizar a renovação do anúncio no site? Sim. Já temos 2 clínicas interessadas. O imóvel está valorizado, especialmente por estar reformado. A reforma eu deixo como brinde. O nome na escritura continua o mesmo. Desliguei. Sentei na cadeira da varanda. Liguei o rádio baixo. Deixei o tempo passar em silêncio. Pensei em tudo que tinha feito por ele. Desde a febre aos 7 anos até o Fusca que dei no aniversário de 18. Pensei no quanto me doeu não ser reconhecido. E no quanto agora doía menos, porque eu tinha feito o que precisava fazer. E isso ninguém mais podia me tirar. Na manhã seguinte, vi Mariana passando de carro com as crianças. Dirigia devagar, olhando para os lados. Quando chegou na frente da oficina, diminuiu. As crianças olharam, acenaram. Ela não, mas eu acenei de volta para os pequenos, discretamente, como quem diz: eu tô aqui, mas não do mesmo jeito. E continuei meu dia. Naquela semana, o bairro começou a comentar. Uma vizinha me parou no mercado. Ô, seu Orlando, fiquei sabendo que o senhor é dono daquele ponto da clínica. Olha só, e a gente achando que era do genro. Muita gente achava muita coisa. E disseram que o senhor tirou eles de lá. Não tirei. Só fechei a porta que deixei aberta por tempo demais. Ela ficou quieta. E eu continuei empurrando o carrinho entre a prateleira de arroz e óleo, porque eu não devia explicação para ninguém. Não fiz escândalo. Não publiquei nada. Não gritei justiça na internet. Só fiz o que era meu por direito. E se tem algo que machuca mais do que ser esquecido, é ser lembrado tarde demais. No sábado, recebi a intimação oficial da renúncia de posse por parte da Mariana. O advogado deles protocolou tudo certinho. Estavam entregando as chaves. Não por educação, por exaustão. Sabiam que não adiantava mais tentar convencer, nem ameaçar, nem pedir. As chaves chegaram num envelope pardo, com etiqueta branca e letra impressa. Entregaram na minha mão. O porteiro nem teve coragem de perguntar. Só disse: tem algo aqui para o senhor, e parece pesado. Pesado não era o envelope. Era o silêncio que ele carregava. Abri sozinho na cozinha da oficina. Tirei as chaves. Reconheci cada uma. A da entrada, a da porta de vidro, a da salinha dos fundos. Joguei todas numa pequena bandeja de inox que uso para organizar parafusos. Ficaram ali sem função, mas cheias de significado.
Peguei o caderno preto onde costumo escrever nos dias difíceis. Abri numa folha nova e escrevi. Quando ele me deu um chinelo de 25 reais, achou que estava me dando algo. Mal sabia que, naquele dia, ele perdeu tudo que eu um dia quis entregar de verdade. Fechei o caderno, travei o portão da oficina e fui dormir cedo, sem peso, sem raiva e, finalmente, sem mais dívida alguma com o passado. Na semana seguinte, comecei a reformar a oficina. Nada de pintura cara nem letreiro novo. Só o básico. Uma limpeza nas prateleiras, substituição das ferramentas que estavam com o cabo gasto, troca de 2 luminárias e uma pequena placa na entrada com letras simples. Oficina do Orlando, desde 1973. Não era vaidade. Era pertencimento. Depois de tanto tempo me sentindo esquecido, agora eu lembrava a mim mesmo quem eu era. O rapaz que comecei a treinar, Leandro, tinha apenas 21 anos. Curioso, educado, calado. Diferente do meu filho em quase tudo. Mas às vezes, o jeito que ele me olhava me lembrava o menino que um dia me chamou de herói. Um menino que sumiu. Eu não culpava o Leandro por me lembrar disso. Pelo contrário, ele me dava esperança, não no outro, mas em mim. Com o tempo, comecei a almoçar no próprio balcão da oficina. Antes, eu comia em silêncio, no canto da cozinha, olhando para o chão. Agora, comia olhando pela janela. Não que eu esperasse alguém, era o contrário. O que me dava paz era saber que ninguém vinha mais. Que eu tinha finalmente fechado as portas certas. Recebi mais 2 mensagens do meu filho na semana seguinte. A primeira com um tom leve. Pai, queria tomar um café com o senhor, só conversar. A segunda com mais pressa. A gente precisava conversar antes do Dia dos Pais. Sei que magoei, mas estou disposto a ouvir. Eu li, mas não respondi. Apaguei as 2. Não com raiva, com consciência. A pior parte de ser ignorado por alguém que você ama é perceber que o mundo continua andando. Que você pode gritar, pedir, se justificar, e o outro simplesmente seguir em frente. Foi isso que ele fez comigo por anos. Agora, era minha vez de não voltar. Um sábado à tarde, resolvi dar uma volta a pé pelo bairro. Fazia tempo que não fazia isso. Passei em frente à antiga escola do meu filho, ao campo de terra onde ele jogava bola e ao mercadinho da esquina que ainda tinha o mesmo dono. Mas agora quem atendia era o neto. Comprei 2 pães, um café solúvel e uma manteiga pequena. Voltei para casa devagar, como quem saboreia o silêncio. No caminho encontrei o sogro do meu filho. Aquele mesmo que ganhou o carro de 250 mil reais. Estava saindo de uma farmácia com um pacote debaixo do braço. Me viu, hesitou e veio até mim com um passo envergonhado. Orlando, boa tarde. Boa tarde. Fiquei sabendo do que aconteceu, da clínica. Assenti. Não quero me meter, mas... desculpa. Fiquei em silêncio por uns segundos. Depois respondi. O que é seu você já recebeu. O que é meu, eu recuperei. Ele baixou a cabeça. Eles estão arrasados. Eu fiquei assim por muitos anos. Entendo. Não, o senhor não entende. Mas tá tudo certo. Virei as costas e segui andando. E não olhei para trás. Na segunda-feira seguinte, fui até o cartório mais uma vez. Dessa vez, levei outra pasta. Vermelha, mais leve. Lá dentro, coloquei o testamento que já estava pronto há meses, mas que agora precisava ser assinado oficialmente. Deixei claro no papel. Nada para o meu filho. Nem imóvel, nem poupança, nem carro, nem oficina. Tudo será destinado a um projeto social do bairro que oferece cursos técnicos para jovens em situação de rua. Nomeado, selado, assinado. Na hora de reconhecer firma, a moça do balcão leu o conteúdo e me olhou por cima do óculos. Tem certeza? Respondi. Nunca tive tanta. Na volta para casa, parei no banco. Fui até a minha conta principal e cancelei os cartões que meu filho ainda tinha cópia. Os que eu havia deixado com ele anos atrás, quando ainda achava que estava ajudando. Nunca foram usados, mas agora não importava. Não haveria mais brechas. Tudo precisava ser fechado com calma, mas sem volta. Cheguei em casa, tirei o chinelo, tomei um banho quente e preparei meu próprio café. Forte, amargo, como sempre gostei.
Me sentei na varanda com a xícara na mão e deixei o tempo passar. Uma brisa leve entrou pela porta da sala. O som do vento batendo nas folhas me lembrava que eu estava vivo. E pela primeira vez, leve. Peguei meu caderno preto e escrevi. Chega uma hora que o silêncio é tudo que a gente tem. Mas se a gente souber ouvir, descobre que é exatamente o que faltava. Fechei o caderno, encostei a cabeça na poltrona e pensei. Agora sim, tá tudo certo. 2 semanas depois, fui até a feira do bairro pela primeira vez em muito tempo. Andei entre as barracas de frutas, legumes, cheiro de pastel e grito de vendedor. Comprei 2 mangas, 3 bananas e um pedaço pequeno de queijo. Sentei no banco da praça com o saco de papel no colo e fiquei observando o movimento. Não conhecia mais quase ninguém, mas isso não me incomodava. Era bom estar ali sem pressa, sem ninguém me esperando, sem cobrança. Pela primeira vez, era só eu comigo. Antes de ir embora, passei em frente a uma loja de usados. No vidro, uma bicicleta de passeio usada, com bagageiro atrás e quadro vermelho. Entrei e perguntei: "Essa aqui ainda roda bem?" O vendedor respondeu: "Para um passeio tranquilo, vai rodar por muitos anos." Paguei à vista. Pedi para ajustar o banco. No fim da tarde, saí pedalando devagar pelas ruas do bairro onde morei a vida inteira. O vento no rosto me trouxe uma lembrança antiga de quando eu levava meu filho na garupa da mobilete até o campinho. Ele me abraçava pela cintura e dizia: "Acelera, pai." Agora, o vento vinha só. Mas mesmo sozinho, não era ruim. No dia seguinte, acordei cedo, tomei café com pão na chapa feito na frigideira velha da oficina e sentei com Leandro para revisar as contas. Ensinei ele a fechar 1 mês de caixa, registrar cada peça comprada, calcular o valor justo de um serviço. Ele anotava tudo com atenção. E eu por dentro sentia algo raro, continuidade. Não de sangue, mas de valor. No meio da tarde, recebi uma correspondência em envelope azul. Era uma carta escrita à mão. A terceira. Do meu filho. "Pai, essa talvez seja a minha última tentativa. Eu sei que não posso apagar o que fiz, nem o que deixei de fazer. Mas ainda assim, queria dizer, eu te amo. E te admiro, mesmo que tenha demorado demais para demonstrar. Se um dia o senhor quiser conversar, estou aqui. Feliz Dia dos Pais, adiantado. Rodrigo." Li a carta com calma. Não doeu. Não aliviou. Fechei o envelope, coloquei dentro do caderno preto e guardei na última gaveta. Era bonito de ler, mas tardio demais para mudar o que já estava feito. No dia seguinte fui até o banco e assinei a última etapa da minha reorganização. Atualizei o testamento, movi um valor fixo para doação futura e encerrei uma conta conjunta que havia deixado aberta por confiança antiga. O gerente me perguntou: "Motivo?" "Crescimento." Saí do banco com um passo leve. Comprei uma garrafa de vinho simples no mercado e uma caixa de fósforos. Em casa, cortei o rótulo da garrafa e escrevi com marcador: "Conquista silenciosa." Guardei na estante. À noite, Leandro me ajudou a organizar a oficina inteira. Limpamos prateleiras, etiquetamos peças, penduramos a nova placa com nosso nome. Ele perguntou: "Seu Orlando, o senhor não sente falta da família?" Respondi: "Sinto falta de quem me amava. O resto nunca esteve aqui de verdade." Ficou em silêncio, e eu sorri, porque ele entendeu. No fim da noite, abri o caderno e escrevi: "Eles ainda esperam um gesto meu, um telefonema, uma fraqueza. Mas dessa vez, vai terminar em silêncio, do tipo que não volta." Na manhã do 2º domingo de agosto, levantei cedo como de costume. O céu ainda estava escuro, mas o cheiro de café fresco já preenchia a cozinha da oficina. Liguei o rádio baixinho, peguei o pão amanhecido da noite anterior e preparei na frigideira com manteiga derretida e silêncio no prato. Não tinha barulho de telefone, nem mensagem tocando, nem aviso de notificação. E eu não esperava que tivesse. Vesti a camisa polo azul que estava guardada no fundo da gaveta, passei a mão no cabelo ralo e fui para a frente da oficina. O sol já despontava por entre os fios da rede elétrica da rua. As calçadas estavam vazias. Só um ou outro vizinho ajeitando o portão, uma criança andando de patinete e um cheiro de churrasco vindo de longe.
Era Dia dos Pais. Mas para mim, era só domingo. Sentei na cadeira da varanda, aquela de ferro fundido, velha mas firme, e deixei o tempo correr. Não esperava visita. Não esperava presente. Muito menos pedido de desculpa. Porque quem planta desprezo, não colhe abraço. E quem entrega um chinelo de 25 nabares para o próprio pai, depois de dar um carro de 250 mil reais para o sogro, já escreveu sua parte na história. Por volta das 10 da manhã passou um carro preto devagar na rua. Era ele. Sozinho. Dirigindo com o rosto fechado, o olhar baixo, o corpo curvado sobre o volante. Estacionou a alguns metros da minha calçada. Não desceu. Ficou ali dentro por uns minutos. Depois, abriu o porta-luvas, tirou um envelope branco e deixou no portão. Nem tocou a campainha. Voltou para o carro. Foi embora. Esperei uns 10 minutos antes de ir até lá. Peguei o envelope, entrei na oficina e sentei na bancada. Abri com calma. Era uma carta escrita à mão. A última. Pai, eu sei que não tenho direito de pedir mais nada, e talvez o senhor nunca leia isso, mas eu precisava dizer que eu entendi. Entendi que respeito se mostra em silêncio, quando o amor já não basta, e que o senhor nunca quis me punir, só quis ser visto. Hoje eu vejo, mesmo que tarde demais. Se ainda sobrar um espaço aí dentro, eu tô aqui. E se não sobrar, tudo bem. Porque o senhor me ensinou, sem falar uma palavra, que dignidade não se negocia. Dobrei o papel com cuidado. Coloquei dentro do caderno preto. Fechei. Não chorei. Nem sorri. Só me levantei. Fui até a geladeira, peguei a garrafa de vinho simples, aquela que eu mesmo rotulei semanas antes. Conquista silenciosa. Abri. Coloquei uma dose pequena num copo. Fui para a varanda. Sentei. E bebi devagar. Ali, sozinho, com o sol esquentando o chão e o rádio tocando um samba antigo, entendi que nada ia mudar. E isso era exatamente o que eu queria. Não ia ter abraço, nem visita, nem neto desenhando cartão com lápis de cor. Mas também não ia ter humilhação, nem silêncio imposto, nem dor disfarçada de costume. Só eu. Meu nome limpo. Minha história encerrada. Minha dignidade inteira. Peguei o caderno mais uma vez, abri na última página e escrevi com letra firme. Quero só ver o que me aguarda no Dia dos Pais desse ano. Se você chegou até aqui, te agradeço por ter me ouvido. E também gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E para ajudar esse canal, se inscreve aqui e compartilha esse vídeo, porque todos os dias tem uma história nova e quem sabe uma delas não seja parecida com a sua também.